Você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Nesse episódio, o tema é Egito Antigo. As falas da professora Margarete Bacos te conduzirão por uma viagem que visitará diversos aspectos dessa civilização, como sociedade, religião e trabalho, a partir da vila de Deir el-Medina. Esse áudio é fruto de um curso que a professora Margarete deu no evento Diálogo sobre História, ciclo de minicursos online da UFPR no ano de 2020. Ele poderá ser acompanhado via áudio pelas diversas plataformas que o podcast está cadastrado e pelo YouTube, no canal do Pudim, onde o curso original se encontra na íntegra, com todas as imagens. Antes de começarmos essa viagem pelo Egito Antigo, que tal conhecermos um pouco mais da nossa egiptóloga? A professora Margarete é um dos principais nomes da egiptologia no Brasil e autora de vários livros com essa temática. Ela possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em História pela Universidade de São Paulo e tem pós-doutorado pelo University College London. É professora sênior do quadro permanente de docentes da pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina. Ela passou a desenvolver pesquisas sobre egiptologia e egiptomania a partir de 1995, estudando especialmente as contribuições de Jaroslav Sereny e a cidade de Deir el-Medina, no Egito. Tenha um bom episódio. Estou muito feliz por participar deste ciclo de mini cursos online da Universidade Federal do Paraná. Agradeço a Nath Belmaia pela sua orientação no encaminhamento do meu plano de trabalho. Agradeço também aos organizadores do evento pela aceitação do plano. Eu pretendo discutir 3 aspectos fundamentais desta apresentação. O primeiro, o contexto de fundação da vila de Deir el-Medina, nas margens de Tebas, no Alto Egito, abandonando o sul, com as suas pirâmides monumentais para fins de enterramento, em Mênfis. Segundo ponto, pretendo discutir como aparecem relações de sensibilidade familiares nas fontes que nós temos de Deir el-Medina. E, finalmente, o último ponto, que eu acho muito importante, porque eu estou me inserindo nele, é a valorização dos idosos. Então, o título que eu dei para esta apresentação é Deir el-Medina, uma vila além das pirâmides, que bate, então, com o primeiro objetivo, que é discutir a passagem da capital do Egito, da região de Mênfis para a região de Tebas. E, para apresentar esse tema, eu trouxe este senhor que vocês estão vendo. É um deusinho egípcio, muito pouco conhecido na atualidade, mas extremamente popular no tempo dos antigos egípcios. Ele veio da região da Núbia, provavelmente ele veio com alguns trabalhadores, e ele se tornou imensamente popular entre o povo que morava em Deir el-Medina. Não apenas os trabalhadores, mas as famílias, porque a grande qualidade desse deusinho, são 2 grandes qualidades desse deusinho. A primeira é que ele é sempre muito engraçado, como essa pose, que ele está ali, com a língua de fora, olhando para a gente. Então, ele, colocado na entrada das casas, ele provocava o riso das pessoas. E era isso que tornava ele muito simpático. A outra coisa foi a qualidade que ele tinha, que vinha, então, desde os seus inícios, da sua criação no coração africano, a qualidade de trazer amor, de trazer paz. Então, além da alegria, amor e paz. Então, nós temos nesse quadro inicial,
duas coisas realmente importantes, não é? Que é o fato de Deir el-Medina ser uma vila situada fora, além da área das pirâmides, situada então na região do Alto Egito, na região de Tebas. Então, está no próprio título do trabalho. A segunda coisa é essa espécie de emblema, esse deusinho simpático e que traz coisas boas para quem está entrando nas casas. Eu me lembro que na minha infância tinha na minha casa um quadrinho. Se és amigo, entres, que a casa é tua. Se não és, por favor, fica na rua. Eu tenho a impressão que o Bes ele tem essa conotação assim, entre os operários, mas isso também já é um olhar muito moderno. O que interessa é que, na antiguidade, ele fazia sorrir. Bom, então agora eu gostaria, assim, de bem calmamente, para que todos possam acompanhar, ler poucas palavras da história de Deir el-Medina. Vou bem devagar, para que todos entendam, porque esse trecho que eu coloquei, eu acho que é bem importante. O sentido maior da história da vila de Deir el-Medina relaciona-se à importância dos antigos egípcios aos enterramentos. É uma sociedade que se criou achando que havia uma outra vida. Então, eles acreditavam numa existência de vida após a morte. Se os corpos dos falecidos fossem protegidos por tumbas, sarcófagos, todo o instrumental ritual funerário, e se os vivos executassem os devidos rituais funerários pós-morte. Quer dizer, os mortos não comeriam, mas o seu Ba, o seu Ka, que são as outras entidades, deveriam ser alimentados e cuidados pela parentela ou por sacerdotes pagos por eles. Daí porque, durante o Antigo e o Médio Império, era costume enterrar-se o faraó e as pessoas representativas em pirâmides, juntas a Mênfis, no platô de Gizá, como as de Quéops, Kefre, Miquerinos. Hoje elas são ícones do Antigo Egito, tal a sua magnitude, tal a sua importância. Além dessa parte, vamos dizer, material, as pirâmides eram consideradas símbolos do raio solar. E o Sol, nós sabemos, era a maior divindade egípcia. Então, os enterramentos nesses monumentos constituíam-se em garantia da passagem à vida após a morte. Bom, aqui nós temos, que quando se fala em Egito, não dá para deixar de colocar um que outro hierógrafo, porque afinal a gente é um manutentor, né? Nós estamos defendendo a cultura antiga. Então aí nós temos assim, o primeiro símbolo significa o som de B. O segundo símbolo significa o som de S. E esse rabinho é um rabinho mesmo, que é o rabinho do Bes. Então a gente lê ali o nome desse deusinho, que eu quero valorizar como a grande símbolo dessa aula. Bom, e tanto eu quero valorizar que eu vou mostrar para vocês neste mapa todas essas cidadezinhas, né? Vamos dizer, aldeiazinhas, enfim, o tamanho delas vai ser diferente. A Polônia é maior que Olinto, e assim, uma mais diferente do que a outra, mas em todas elas foram encontrados figuras do Bes. E como é que se explica isso? Se explica por um fenômeno bem simples, que é o trânsito dos símbolos. É o trânsito dos símbolos através, então, dos tempos. Em cada uma dessas cidades, o Bes foi mostrado de uma forma diferente, com roupas diferentes, com atributos diferentes, mas sempre a mesma mensagem, sempre a mesma essência. Ele era um Deus da paz, da alegria, da família, do lar. Então,
Aqui nós temos um outro mapa. Esse mapa já se encaminha, então, para um segundo aporte da aula, que é a localização de Deira Medina. Então, se vocês podem ver bem, lá em cima, perto do Mediterrâneo, né, Mediterrâneo Sea, nós temos o Nilo, né? O Nilo, o delta do Nilo desembocando no Mediterrâneo. Depois nós temos toda a coluna grande do Nilo e nessa coluna grande nós notamos ao norte, então, a região de Giza, ao sul, a região de Luxor, que são os dois polos aonde circulou o mundo egípcio no tempo da Antiguidade e do tempo do Médio Império. Antigo Império e Médio Império. Ele mudou radicalmente no início do Novo Império. Por isso, essa é uma vila além das pirâmides. Embaixo, eu acho que fica um pouco até complicado nesse tipo de aula vocês enxergarem tudo. Mas depois o mapa ele vai estar, né, no PowerPoint e vocês poderão ver melhor. Então, são as localizações dessa vila, de acordo, então, com um mapa maior, que mostra a vila no contexto da África, né, que ela é uma vila africana, sem dúvida, e o contexto dela no verso, né, no pequeno pedaço do Nilo, que é onde estão os grandes templos de Luxor e Karnak. E do outro lado do rio, no lado oeste, então está a vila de Deira Medina. Bom, então esse mapa pode ser melhor entendido de perto. Esse aqui vocês vão entender logo. Então vocês veem lá, nós já vimos, né, no limite do Egito com o mar Mediterrâneo, está a região das pirâmides, está a região da primeira capital importante, que é Mênfis. Agora, vai sair de lá, então as pirâmides, vai sair de lá a capital e vai vir para Tebas. Então, ela vai percorrer uma grande extensão de terra do Egito e, na frente de Tebas, vai ser criado Deir el-Medina. Então, aqui nós temos Assuã, perto da África, e aqui nós temos o contexto maior, onde essas duas capitais estão inseridas. Então, Mênfis, lá no delta, Tebas, perto de Assuã. Assuã é a primeira grande catarata, região da grande catarata, que separa, então, a região do Egito egípcio, vamos dizer assim, e da região da África, da Núbia. Bom, aqui nós temos um outro símbolo. Aqui nós temos um machado, um belíssimo machado, uma peça de museu, uma peça que pertenceu ou foi fabricada para Amoses I. Quem foi Amoses I? Foi um dos príncipes tebanos que conseguiu organizar a população do Egito e armar, então, a expulsão de um povo que, por 2 séculos, dominava o Egito, que foram, então, os Ixos. A história dos Ixos é bastante complexa, existem muitos estudos. Eu sou muito favorável à tese do meu orientador, professor Jeffrey Martin, que ele diz que os Ixos eles foram chegando no Egito aos poucos. Eles foram se acomodando na região do Delta vagarosamente, até que eles deram, então, o golpe nos egípcios e eles estavam militarmente muito mais preparados para vencer este golpe do que os egípcios na resistência. Eles já usavam cavalo, eles usavam armas de ferro, eles tinham uma vida de nômade, uma vida difícil, buscando um lugar de paragens, então eles tomaram conta do Egito. E isso deixou os egípcios completamente assustados. Como é que isso podia acontecer com o Egito? Com toda a sua história de grandeza, de supremacia na área, como
como isso podia acontecer. Mas eles não tinham como se organizar. Até que a família de Amoses, que morava em Tebas, e tinha um grupo bastante grande de agregados, de pessoas com posses e que tinham dependência política deles, se juntaram a eles e não foi uma batalha fácil, absolutamente. Nós temos muitos registros de muita violência, mas eles conseguiram liberar o Egito daquela dominação que eles consideraram muito humilhante, era uma dominação estrangeira. Conseguiram expulsá-los e ficaram, então, em grandes discussões. Nessa época, então, se desenvolveu a grande, vamos dizer, visão de governo, de justiça, de divisão de território dos egípcios. E, a partir daí, eles desenvolveram, inclusive, os princípios éticos e os princípios básicos da dominação do faraó. A partir, então, dessa reunião, desses vencedores da expulsão dos Ixos, eles criaram, então, a ideia do faraó divino, do faraó que era Deus. E, a partir daí, toda uma burocracia, uma sistematização de organização do poder que tornou, de fato, após o novo reino, o Egito a região mais rica, mais poderosa daquela área mediterrânea. Então, eles vieram para o sul, perdão, nosso sul, vieram para vieram para a região de Tebas. E aonde que eles foram se localizar? Vejam bem a esperteza de alguns dos planejadores do novo império. Eles foram se localizar na região de Tebas montanhosa, na região montanhosa. Então, vocês estão vendo esse monte é muito famoso, né? Esse monte se chama El Kur. E no sopé deste monte se fizeram os primeiros enterramentos nessa região, que depois foi chamada, né, de Vale dos Reis. E vejam bem, o que essa formação rochosa nos parece? Uma pirâmide? Uma pirâmide. Então, de certa forma, eles mantiveram a sua ideia de que o morto deveria, de alguma maneira, ter um acesso mais fácil para o outro mundo, que seria, no caso, a pirâmide ou as grandes montanhas. Então, foi aí que se desenvolveram, então, o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, o Vale dos Nobres. Bom, mas quem trabalhou para isso? Aí nós vemos nesse slide um grande morro, que esse morro faz parte dos enterramentos, mas não é dos enterramentos da elite. Os operários se enterravam ali, vocês podem ver a margem à esquerda ali do morro, tem uma série de buracos, né, de fossas, né, que ali eram feitos enterramentos dos operários. E aqui nessa parte baixa, que vocês podem ver, é uma espécie de um retângulo rodeado, então, por muros, e dentro tem uma série de muros, que vocês vão ver melhor nos próximos slides. Ali era um lugar onde os próceres do Egito, né, decidiram, os vizires, os grandes mercadores do Egito, decidiram que seria uma vila para os trabalhadores. E por quê? Por que trabalhadores? Porque neste lugar onde eles foram, teriam que ser construídas, então, as tumbas. Estão lembrados? No início eu li aquele trechinho. Para um morto chegar ao além, ele precisava estar numa tumba amparado por rituais. Então, aqui não tinha como construir pirâmides, eles começaram a construir tumbas cavadas na terra. Algumas tumbas chegam a ter 3, 4 lances para baixo, para poder colocar
toda a riqueza que se colocava para acompanhar a viagem do faraó, das rainhas, dos nobres para o outro mundo. Bem, então, aqui, nós estamos vendo mais um detalhe. Vou passar de novo esse aqui, Aí está o lugar, o retângulo onde ficavam as casas. Aqui estão os restos das casas. E depois eu vou contar para vocês sobre a história da vila. E da vila restou, assim, maravilhas, peças de museu. E para onde que elas foram? Para os museus, evidentemente. E aqui ficou só o que restou da arquitetura, que era uma arquitetura feita com tijolos de adobe, ou seja, muito frágeis, e que ao redor dos séculos foram se desmanchando, foram caindo. E alguns deles também foram levados pelos próprios viajantes que passavam por ali, que precisavam daquilo para construir as suas casas. Então, a vila ficou dilapidada. Mas antes disso, então, vamos ver um pouquinho da história da vila, né? Aqui, de novo, os hieróglifos, porque ninguém, né, pode entrar em contato com os egípcios e não se apaixonar pelos hieróglifos. Então, umas noções básicas todo mundo tem que ter. E essa é uma das coisas que eu aprendi logo. A primeira figura é um cidadão, né, uma pessoa que está segurando uma paleta com tinta vermelha e com tinta branca. Ora, preta e vermelha. Ora, quem é esse cidadão? É o escriba. E ele é o principal inquilino dessa vila dos operários. Ele é o mais importante. Então, o Secheta em primeiro lugar. Essa corujinha, ela representa M. E no lugar de uma corujinha, ela está representando aí uma preposição. Então, Seche, o escriba, M, isso aqui é um troninho da Ísis, e atrás é uma casinha, em cima é um determinativo de palavra feminina, significa no templo. É uma construção de sinais que significa o templo. Quando tem seguido, então, esses outros dois traços, com o solzinho no meio, que significa, então, justiça. Então, Seche no templo da justiça. Ou pode ser também a tradução verdade, no templo da verdade. Esta é como os egípcios chamaram este lugar. E nesse lugar, eles construíram muitas coisas. Nós temos aqui o templo de Hathor. Esse templo, na verdade, ele começou a ser construído já no início, com os tutbeses. Ele começou a ser construído, mas ele foi abandonado, ele foi destruído, até que essa última construção é uma construção dos Ptolomeus. Depois vocês vão ver que os Ptolomeus chegaram a andar aqui por Deir Medina, e foram talvez os últimos. Os romanos, eu acho que nem se deram muito trabalho de construir nada aqui. Então, esse templo de Hathor, ele também homenageava a deusa Maat, que era uma deusa extremamente importante na organização egípcia, porque era a deusa, então, da justiça, a justiça superior do faraó. Bom, então, aqui eu fiz uma linha de tempo, porque assim como não se pode estudar o Egito sem se preocupar um pouquinho, pelo menos, com os hieróglifos, o historiador não consegue, né, se desgrudar completamente de uma boa linha de tempo, né? Então, nós temos aqui uma linhazinha bem simples, que é só para vocês entenderem um pouquinho esse esquema de construção, abandono de Deir Medina, que, na minha opinião, é um dos lugares mais importantes do Egito. Então, Deir Medina, a vila dos trabalhadores das necrópoles reais. Então, aí já está dado o nome, né? Os trabalhadores trabalhavam no enterramento, né?
trabalhava nas necrópolis, na vida, então, dos mortos. O início, então, foi o Tutmés I, que, depois da vitória contra os Hicsos, se seguiu, então, aos faraós, aos príncipes vencedores. E foi Tutmés I que ele praticamente decidiu aonde que seriam os enterramentos, porque ele foi o primeiro a escolher onde seria sua tumba e deu início, então, a uma série de construções de tumbas, como nós vamos ver. E ele também foi o iniciador, não é, o primeiro faraó da 18ª dinastia, agora constituída. O auge dessa vila, então vamos passar por uma série de faraós que nós não vamos citar, porque sabemos que linhas de tempo não são muito apreciadas, cansam, né? Vou botar só os mais pontuais. O auge da vila foi com o grande Ramsés II, faraó da 19ª dinastia. E a ruína se deu a partir de Ramsés III, porque Ramsés III, iniciando então a 20ª dinastia, ele teve que enfrentar muitos inimigos de fora, como os famosos povos do mar. E, a partir daí, os tesouros se esvaziaram, os militares ou desertaram ou morreram, e começou um paulatino abandono da vila de Deir el-Medina. Há registros de que o último Ramsés XI foi o que, então, abandonou definitivamente a cidade. Perdão, a vila. Medinet Habu, que é um templo mortuário fantástico que Ramsés III ainda teve condições de construir, porque isso é uma coisa que os faraós nunca deixaram de fazer. Eles foram grandes construtores, mesmo estando assim com orçamento limitado, mas eles estavam construindo. E aí o período de decadência, eu vou rapidamente passar, foi então a partir da 21ª dinastia, quando as capitais nacionais mudaram de lugar, foram para Tanis, para Bubastis, para Sais, para Mênfis, lá em cima, perto das pirâmides, abandonando essa região de Tebas. A região também sofreu invasões de estrangeiros, núbios, assírios, persas. O que os assírios fizeram em Deir el-Medina é um drama dessas histórias que a gente não gosta de repetir. Depois vieram os Ptolomeus, e aí eles construíram um grande templo sobre templos anteriores, que eles dedicaram a Hathor e a Maat. Depois dos Ptolomeus, nós temos a fase dos romanos. E o que há de mais importante é que os romanos, após assumirem a religião cristã, eles construíram um mosteiro. Esse mosteiro é famoso porque o santo Isidoro é protetor dessa região, e o mosteiro até hoje ele existe, não aqui, mas em outro lugar perto. Ele ainda é um santo muito cultuado na região. E quando é que o que aconteceu com Deir el-Medina enquanto acontecia toda essa movimentação de povos, a maior parte deles povos agressivos, como é o caso dos assírios? O que acontecia com a população de lá? A população era morta, era escravizada, ou ela fugia desesperadamente, não é, para os desertos, onde também ela era perseguida, e finalmente ela abandonava Deir el-Medina. E ela abandonava Deir el-Medina com tudo. Ela saía correndo, desesperada, era uma população assim de refugiados, como a gente até hoje vê algumas cenas terríveis, que as pessoas saem com uma sacola aqui, outra ali, e tudo ficava na casa. Tudo ficava
ficava na casa. Elas não levavam nada, não é? Porque no próximo passo elas seriam presas, seriam mortas, ninguém tinha esperança. Então ficava tudo nas casas. E as casas estavam lá, e as areias cobriram as casas foram escondidas, ninguém mais sabia de onde estava uma vila chamada Deir el-Medina. O primeiro que deu um aviso foi um padre, por causa do mosteiro, ele estava por ali, o mosteiro ainda ficava uma partinha mais de fora. Isso foi em 1677, 1726, que foi o tempo que o Claude Sicard viveu. Então, ele deu o grito: olha, eu descobri coisas embaixo das areias. E aí, eu não preciso contar para vocês, a vila passou a ser o alvo, não é, de todos os caçadores de tesouros que já existiam, e começaram, então, a escavar na vila e a roubar tudo que eles podiam para vender para os museus, para vender para os turistas, que já existiam turistas, porque o grande chamariz do Egito eram as pirâmides. Então, as pirâmides nunca desapareceram. Então, sempre houve turistas no Egito. Bom, então agora, voltando, eu contei um pouco da história da vila. É uma história que está muito já divulgada. Vocês encontram na bibliografia excepcional qualidade para saberem mais. Então, vamos voltar aqui para o nosso território da vila, propriamente dita, com os seus acontecimentos. Então, nós encontramos ali uma maquete. É uma maquete que está na entrada da vila. Então, a primeira coisa que o turista vê quando ele chega em Deir el-Medina é essa grande maquete. E o que está pontuando a maquete? São os enterramentos feitos na vila. São os enterramentos, principalmente, neste caso aqui, dos faraós. Então, eu falei para vocês que era na entrada da vila, mas esqueçam, isso aí é na entrada do Vale dos Reis. Então, na entrada dos Vales dos Reis tem essa maquete. E aí, quando a gente entra, a gente tem, então, conhecimento dos que estão enterrados lá. Agora, eu vou sair um pouquinho do Vale dos Reis para explicar aonde que o Vale dos Reis está. O Vale dos Reis está, então, na região de Tebas, a região lá longe de Mênfis, aonde os egípcios foram se refugiar das invasões exteriores. Então, aqui nós temos, à direita, temos o Nilo aqui. À esquerda do Nilo é onde o sol se põe, é o lugar dos mortos. Aqui é o leste, onde o sol nasce, é o lugar dos vivos. Então, os templos de Luxor, de Karnak, de Amenhotep, o pilão de Ramsés II, os obeliscos, os grandes obeliscos, o lago sagrado, está tudo do lado de cá, está tudo do lado do sol. E os templos mortuários os colossos mortuários estão do lado do oeste. E, principalmente, está do lado oeste o Vale da Rainha, o Vale dos Reis, os templos funerários de Tutmés, templo funerário de Amenhotep, templo funerário de Horemheb, templo funerário de Ramsés III, colossos de Mênfis, templo de Amenófis III, o palácio de Malgata e Birget Abu. Bom, aí vocês começam a ver, né, que em Tebas começou, então, o culto dos mortos também em templos fabulosos. Aqui, por exemplo, aparece um pedaço, isso aqui deveria estar lá, mas por uma questão de fotografia foi colocado aqui. Vocês estão vendo essas escarpas altíssimas? Pois embaixo dessas escarpas altíssimas
está o templo da famosa Hatshepsut. Por quê? Porque o arquiteto dela, o Sanenemut, ele resolveu aproveitar a altitude das pirâmides, a majestade das pirâmides e construir ali o túmulo da sua amada. Bom, então vamos continuar. Bom, a equipe de trabalhadores que foi formada nessa região de Deir Medina era muito grande e era muito organizada, era muito sistematizada. Eles eram divididos em duas turmas, a turma da direita e a turma da esquerda. E todas elas continham esse mesmo número de trabalhadores. Então, a equipe era a turma. Então, tinha o líder dos trabalhadores, o representante dos trabalhadores, os guardiões da tumba, os porteiros da tumba, mulheres escravas, porque mulheres escravas eram muito importantes nessa vila, servos da tumba, escribas da tumba, capitães da tumba. E, naturalmente, não podia faltar os medjai, que era a polícia da tumba. Então, era uma área muito vigiada e os trabalhadores praticamente não tinham liberdade nem de sair da vila. Eles se correspondiam com o exterior, mas não viajavam, não saíam da vila. Aqui, então, a vila como ela era no início. Havia, então, a pequena vila inicial de 70 casas, na dinastia 19, e depois tinha, na dinastia 20, outro desenho, que era o quê? Eram as pessoas que chegavam na vila, que queriam emprego, que queriam trabalhar, e elas recebiam bem. Por que elas recebiam bem? Porque elas construíam a tumba dos faraós. E os faraós, você sabe, eles não podiam ficar desenterrados. E tinham que ter junto com eles toda a sua riqueza. Então, chamavam desenhistas, carpinteiros, pedreiros, arquitetos, toda uma infinidade de homens competentes para formar essa massa de trabalhadores. Além do que, os trabalhadores pesados, que muitos deles eram escravos, mas a maioria eram servos. Então, aqui nós temos a casa como ela era no início, como ela foi planejada, e aqui as pessoas iam chegando e construindo, assim, com perdão da comparação, mas anexos às casas, anexos. Iam construindo uma parede, iam fazendo essa construção emaranhada e tinham de fazer ruelas paralelas às ruas principais, e isso tudo tinha que ser vigiado. Bom, aqui então nós vemos uma parte do que restou, mas mais interessante ainda é o que vai aparecer agora. Aqui. Eu fui várias vezes a Deir Medina, porque o meu orientador me deu esse aconselhamento, que eu fosse. Então, primeira vez, eu fiquei assim, surpresa de encontrar uma coisa inteira, porque era só tudo caindo, né? Que é, então, essa espécie assim de um santuário. E aí eu fui investigar, e de fato é um santuário. De fato, isso aqui é um santuário. E sabe quem é que ia dentro do santuário? Normalmente era o deus Bes. Esse era um santuário para o deus Bes. Ele era colocado no início da casa para as pessoas, quando chegassem, dessem de cara com ele. E aí nós temos, além dessas casas dos trabalhadores, nós temos as tumbas dos trabalhadores. E são muitas.
Eu escolhi uma só, porque eu não sou grande entusiasta de tumbas. Eu gosto de tumbas, eu gosto de estudar os significados delas. Mas o que eu gosto mais é essa vida, né, fora das tumbas. Então, eu trouxe essa só para exemplificar. Então, olha, é tumba TT, tumba tebana número 1. A tumba do Senedjem. Foi um arquiteto muito importante. Construiu muitas tumbas e essa foi a tumba que ele construiu para ele. Então, ele também era pintor, mas ele também tinha amigos pintores que desenharam para ele coisas maravilhosas. Desenharam Osíris com os 2 olhos de Horus, desenharam lá na frente os Anubis, os 2 olhos de Horus, e aqui ele, Senedjem, com a sua mulher. E aqui não é os parentes, as pessoas, os deuses que vinham prestar homenagem. Nós temos aqui, essa aqui, ó, nós temos o deus Ra na barca de Ra, sendo adorado pelo deus Thoth. E uma coisa muito interessante que me ocorre agora de falar é que esse deus Thoth, na forma de babuíno, é muito provável que, além da sua habilidade manual, da sua destreza, muito parecida, né, em alguns momentos, com coisas que os humanos faziam, ele tenha sido escolhido como o deus mais sábio por causa de uma atitude que ele tomou desde tempos muito antigos. Quem alerta para isso é Yaroslav Tchern, que estudou muito a questão dos hábitos das faunas e a sua relação disso com as divindades. Então, qual é a primeira coisa que o macaco, o babuíno, faz quando ele acorda? Ele fica vigiando o nascer do sol. E quando o sol nasce, ele grita desesperadamente. Então, os egípcios tomaram isso como uma sabedoria dele. Ele dava, então, vivas para a chegada do maior deus deles. Aqui nós temos Anubis, que é o chacal, na sua tarefa de embalsamamento do Senedjem, e saímos da tumba do Senedjem e nós voltamos para a vila. Esse é outro ângulo da vila, da mesma vila, que vocês percebem, ela está praticamente demolida, né, as paredes baixinhas, e embaixo aqui nós temos um desenho que diz moradias. Então, esses desenhos foram muito escrupulosamente mapeados, desenhados, medidos, não é, pelos arqueólogos de Deiro Medina. Então, tudo aqui está como estava no original. Aqui, a entrada, essas 2 colunas, é a entrada principal, na época que a vila estava íntegra, né? Aí a pessoa entrava pela porta e tinha uma espécie de uma cama em pé, e entrava depois numa outra sala, onde tinha uma coluna, e embaixo dessa sala tinha um depósito, onde eram guardadas os mantimentos, porque era uma maneira, né, de guardar mais tempo os alimentos, colocando, então, embaixo da terra. Aí nós tínhamos uma pequena peça e, ao lado, assim, aquela escadinha que levava para o teto. E, no fundo, o que poderia ser uma espécie de cozinha, porque tem ali um fogão de tijolos, né? Fogão de tijolos. E atrás do fogão de tijolos é um novo depósito. E esse depósito interessante, ele ultrapassava
a parede de separação da vila, porque ele tinha que ficar bem resguardado ali. Então, nós vimos assim, a turba do Senedian, e aqui nós estamos vendo, talvez, um local de moradia. Mas é muito possível que ele, Senedian, e outros próceres, pessoas importantes, tenham morado em habitações maiores. Bom, agora nós vamos entrar numa segunda parte. Né? Até agora eu estive colocando o aspecto de fundação da vila, né? A sua história, e agora eu vou entrar numa outra parte do nosso encontro, que são as sensibilidades familiares. Eu tive muita dificuldade de escolher as cartas que eu iria trazer para vocês, porque elas são maravilhosas todas. Mas eu fiz, acho que, uma seleção interessante, que a gente eventualmente pode discutir numa outra situação, que não é essa. A primeira é uma carta de um marido para a mulher morta. A mulher morta chamava-se Anquiri. O marido, ele estava doente, passando por dificuldades econômicas também. Então, ele estava em crise. Então, ele escreveu essa carta. Se ele era escriba, se ele não era escriba, sempre tinha alguém que escrevia para as pessoas. Isso é uma coisa interessante. Sempre tinha alguém que escrevia cartas para quem quisesse mandar, seja para os mortos, seja para fora da vila. Sempre tinha um escrevinhador de cartas. Então, essa pessoa, esse senhor, escreveu assim: o que eu fiz para você estar com essa má vontade para comigo? O que eu fiz contra você? O que está em parênteses e com pontinhos é porque não deu para a pessoa que traduziu, porque isso foi traduzido pelo Wendt, um egiptólogo norte-americano. Então, ele não conseguiu entender. Então, desde a época em que eu vivia com você, como marido até hoje, o que eu fiz contra você que eu tenho que esconder? O que eu fiz contra você? Pelo que você fez, essa é a razão do meu lamento contra você. Porém, se eu fiz pessoalmente contra você, eu vou discutir pessoalmente na presença da Enerd do Oeste e será decidido entre mim e você através desta carta, porque eu escrevi sobre uma querela com você. Então, essa carta mostra a ideia de que as pessoas produziam o mal dos outros por magia, por encantamentos, principalmente, isso era muito comum, do outro mundo. Então, isso era uma coisa que todos sabiam, que eles tinham que tratar bem aos seus mortos, porque os seus mortos não estavam completamente mortos. Podiam mandar coisas ruins do além. É muito interessante também que isso não significava que eles não fossem esclarecidos, que fosse uma coisa ingênua, porque esse cidadão, ele usou uma expressão que chamou muito a atenção, por isso eu coloquei essa carta, que ele disse que não estava satisfeito com nada e queria se queixar para a Ened do Oeste. Ora, o que é a Ened do Oeste eu vou mostrar para vocês. A Ened do Oeste era o mito de Heliópolis. O mito de Heliópolis, que eu acho que todos já devem conhecer, mas eu vou sistematizar aqui. No início do Egito, só havia águas primordiais. Dessas águas primordiais surge o Ato, o Deus Sol. Ato, o Deus Sol, ele teve 2 filhos. Foi Shu, o ar,
e Tefnut, a atmosfera. Esses dois deuses tiveram Geb, que era a terra, que é a única mitologia conhecida, que a mulher não é terra, é o homem que é terra, e Nut é o céu. Esse é o mito cósmico. Esse mito é o mito, então, da criação do Egito como constituição física. Esses deuses eram anteriores aos humanos. Esse mito cósmico ele foi engendrado mais teoricamente a partir do Novo Reino. E ele está explicitado no Livro dos Mortos. Esses dois deuses, a terra e o céu, tiveram 4 filhos, que foi Osíris, Ísis, Set e Néfites. Osíris, o rei dos mortos. Por quê? Porque quando esses irmãos começaram a conviver, apareceram entre eles um ódio e um ciúmes que não teve fim até que Set resolveu matar o irmão Osíris. Só que o Set já estava casado com a Ísis e ela não se conformou de perder o seu marido. Então, junto com a Néfites, ela saiu a procurar o seu marido, que ele tinha sido atraiçoado pelo Set. Set tinha encerrado ele dentro de um sarcófago, jogado o sarcófago no rio. O rio foi até a região do Líbano atual, da Fenícia. E então Ísis foi atrás do irmão, conseguiu trazer o irmão para o Egito, mas enquanto ela estava cuidando do irmão, ela se descuidou e Sete veio e cortou o irmão. Alguns dizem 42 pedaços, outros dizem em menos pedaços, 14 pedaços, e espalhou os pedaços por diversas partes do Egito. Mas ela não se conformou com isso. Ísis foi atrás, reconstituiu o corpo do irmão através da ajuda do Anubis, que aí aparece o Anubis, porque isso é mitologia, não tem uma lógica, não tem uma cronologia, e junto eles fazem a primeira mumificação da história. E a partir dessa mumificação, Ísis consegue conceber um filho do seu marido morto. Esse filho vem a ser Horus, que se torna, então, o forte candidato para substituir o seu pai morto. Isso faz parte, então, essa parte de baixo, do mito da realeza. Então, a descendência deve ser, então, do pai, do filho para o pai. Só que Sete não se conforma com isso. Eles têm uma grande briga e dessa grande briga, um dos episódios da briga é que Sete fez um ataque homossexual em Horus e Horus foi correndo se queixar para a mãe e a mãe disse assim, olha, isso aí está demais, esse teu tio tem que se conformar, que ele perdeu o trono do Egito, e nós vamos, então, fazer uma vingança. Então, ela colheu os sêmens do seu filho Horus, ela espalhou nas alfaces, que era a coisa que o Set mais adorava comer, e o Set, sem saber, ele comeu as alfaces. Com isso, de uma forma mágica, porque tudo aí a partir de mágica, ele engravidou do Horus. E na hora do julgamento, quem deveria ficar com o trono do Egito foram chamados os 42 deuses, e a Ísis apareceu e disse assim,
olha, vocês querem ver aonde que estão as sementes do Horus? E ela chamou pelas sementes do Horus e ela saiu da cabeça do, do Sete. Então, com isso, ficou provado que Horus tinha vencido a luta e que ele seria, então, o Deus vivo. E Osíris seria o Deus dos mortos. Então, isso aqui é uma construção mitológica, fantástica, que está toda ela narrada em pedaços. Não existe nenhuma construção completa, assim, inteirinha, no Livro dos Mortos. No Livro dos Mortos. Bom, aí nós voltamos para uma outra carta. Não, o que eu quero dizer, então, só para completar, as coisas não ficarem muito soltas, é que o que tem de mais fantástico nessa carta é que o marido da Anquiri, ele conhecia a mitologia. Então, quando ele disse que ia discutir com os deuses, ele ia discutir com os deuses mais importantes da mitologia egípcia. Não eram deuses, assim como nós vamos ver daqui a pouco, deuses populares. Eram os deuses mais importantes, era Osíris, era Ísis, eram os deuses criadores do mundo. Então, ele era uma pessoa preparada. Bom, mas então vamos voltar lá, repetindo aqui, Shur, Tefnut, Geb, Nut. Aqui nós temos Osíris, Ísis, Set, Néfetis, Horus, o filho de Osíris, de Ísis, que ela concebeu com ele morto. Aí nós temos o deus lunar e encontramos aqui um casamento de operários, bem operários mesmo. Pessoas que não têm um destaque como o primeiro, que conhecia a mitologia. Esse aí é o contrato de casamento de Nekemut. Nekemut, então, era um filho de operário. Então, ele quis casar com uma pessoa e o sogro fez algumas exigências para ele, que ele teve que assinar, com data, com tudo. Ele diz assim como Amon vive, que é o deus mais importante de Tebas, se eu um dia desertar da filha de Teomonte era o sogro, serei sujeito a uma centena de chicotadas e eu perderei tudo o que eu adquiri juntamente com ela. Não estava certo, né? Normalmente tinham que dividir as coisas, mas ele então precisou assinar isso aí. Bom, aí uma preocupação de pai mostra então a sensibilidade. O trabalhador Horemui viu que a sua filha estava passando trabalho, que o seu marido, o trabalhador Baki, estava ameaçando de jogar ela fora de casa. Então, ele mandou uma carta para a filha. Se o trabalhador Baki lhe jogar fora de casa, eu tomarei uma atitude. Quanto à casa, esta é a que pertence ao faraó. Mas você pode habitar na antessala do meu depósito, porque fui eu quem a construiu. Ninguém no mundo pode tirar você daqui. Então, essa carta eu achei fabulosa, porque ela aventa, né, a possibilidade da pessoa, por ter construído uma parte da casa, aquela casa ser dela. Porque, teoricamente, na terra do faraó, tudo pertence ao faraó. Aqui nós temos uma óstraca. Óstraca é um pedaço de pedra calcária que os escribas usavam para fazer desenhos. E aí nós temos, então, uma mulher agachada, soprando, provavelmente, para fazer o fogo pegar.
Bom, essa óstraca, ela foi encontrada em Deir Medina, e tanto ela pode ser um brinquedo do escriba, como ela pode estar colocando uma situação do dia a dia. Então, eu achei interessante trazer, porque mostra uma parte do trabalho dentro das casas que a Nebete Perê, a senhora da casa, não precisava se submeter, porque teria servas, mas talvez, alguma ocasião, talvez ela precisasse. Aqui é a última das cartas. Acho que é a última. E que mostra bem a importância dos filhos, a importância de constituir uma família. Então, vida, prosperidade e saúde no favor do Deus Amon. Amon-Ra, rei dos deuses. Seu bom senhor, todos os dias. O que significa que você está em tão péssimo mau humor que nenhuma fala de ninguém entra nos seus ouvidos? Como consequência do seu ego estar tão inflado? Você não é um homem, se for incapaz de engravidar sua mulher, como seus companheiros. Outro assunto. Você abusa excessivamente explorador. Não dá nada a ninguém. Aquele que não tem filhos adota um órfão para criar. Toma a responsabilidade de pôr água nas mãos deles. Então, essa carta, ela fala de um hábito que a gente sabe que havia entre os egípcios, da adoção. Aqui nós temos, então, um outro rabisco de escriba, também numa óstraca, quando a gente vê, então, uma senhora, essa já está com roupa, vestida, que leva uma criança no colo, leva a outra pela mão, está seguida por outra, e não se entende bem o que aqueles sinais querem dizer. Mostra apenas a mulher no cuidado das crianças. Bom, aqui é a minha parte predileta. É muito difícil eu organizar um seminário, uma aula, que eu não trate dessa situação. O que nós vemos ali é uma pessoa, talvez um homem, porque tem uma tanga, que está caminhando com a ajuda de uma bengala. Está escrito ali Yahoo, Yahoo, e embaixo está escrito, isso aqui na transliteração, e aqui está escrito nos hieróglifos. Então, uma peninha, o A e o U, Yahoo. Então, o que significa isso? É uma pessoa velha. E agora nós vamos, encaminhando para o final da aula, tratar de uma pessoa velha. Essa pessoa velha, ela tem nome, ela se chama Naunakhet. Ela está representada pela deusa Isis, que é a mãe de todos, né? É a mãe de todos os egípcios. Ela é a mãe de Deus e a mãe de todos. Embaixo, então, tem os dados, porque isso aqui que eu vou falar para vocês é um fato documentado. Então, no ano 3 de Ramsés V, aconteceu de uma senhora chamada Naunakhet fazer um testamento. E esse testamento começava com essas palavras: eu sou uma mulher livre da terra do faraó. Eu criei 8 servos seus, dei-lhes vestimentas e toda sorte de coisas que são normalmente feitas para pessoas de sua posição social. Mas, olhe, eu envelheci. E, olhe, eles não estão cuidando de mim na minha vez. Quem deles tenha me ajudado, a ele darei meus bens. Mas quem não tem me dado nada, para ele eu não darei meus bens. Esse testamento, ele foi em julgamento e
toda a decisão da Naunekert foi avaliada por um tribunal de 14 operários e tudo que ela queria foi feito. Mostra, então, na minha opinião, uma valorização dessa idosa. Não sei se seria uma valorização de todas as idosas, porque Naunekert era uma pessoa importante na vida de Dona Medina. Mas, pelo menos, é um indício de que uma senhora de idade foi ouvida. Bom, aqui para terminar, eu achei importante colocar as 3 divindades mais importantes de Dona Medina. Nós já falamos, né, nas divindades do Heliópolis, já falamos de Amon, e agora eu queria, só para terminar, dizer que uma das divindades mais importantes era o próprio faraó Amenófis I, que iniciou o novo reino, e a sua esposa, a rainha Nefertari. Outro deus importante era Metzeger, que é uma cobra, que é uma cobra muito comum, não é, no Antigo Egito, e muito comum, em especial, no deserto, e muito mais comum ainda na vila de Deir Medina. Então, eles tinham muito medo dessa cobra, e ela era silenciosa, então o apelido dela ficou a Ela que Ama o Silêncio. E aqui o nosso querido Bess. Bom, agora, para encerrar mesmo, eu estou trazendo uma figura que me é muito querida, que é o professor Dr. Geoffrey Martin, que foi quem me recebeu no Universo College, me acolheu, me deu muitos ensinamentos, me deu essa vila de Dona Medina como um alvo de pesquisa, e eu nunca mais abandonei desde 89, desde 1889, quando eu fui a primeira vez lá. O nosso encontro se deu junto à pirâmide de Djoser, a pirâmide escalada, e depois que a gente se encontrou aqui, porque ele sabia que eu ia, mas a gente se encontrou mesmo no deserto. Aí ele nos convidou, meu marido estava junto, a gente foi visitar a tumba que ele recém tinha descoberto do Horemheb. Eu quero dizer para vocês, com muito orgulho, que ele foi a pessoa que deslindou o mistério após a morte de Tutankhamon. Ele deslindou o mistério no momento que ele encontrou a tumba de Horemheb em Mênfis e depois encontrou a tumba de Horemheb em Tebas, e então se juntaram as peças e se descobriu que o faraó que sucedeu a Tutankhamon, bom, teve os 2 anteriores, mas o Horemheb que tomou, então, a frente para o início da nova dinastia. Bom, então, eu acho que nós terminamos por aqui. Eu vou agradecer em hieróglifos, dizendo Ankh Wedge Seneb. Mais adiante, vocês vão encontrar, então, uma bibliografia bem boa, que vocês podem conseguir, especialmente em bibliotecas no exterior, mas agora certamente muitas online. Aqui tem as óstracas e desejo sucesso para pesquisar Deir Medina. Boa noite, muito obrigada.